Pessoal, vamos continuar falando de Coringa Delírio A2. E chegou no momento que a gente não consegue mais fazer vídeo do Coringa sem falar dos spoilers do final. Por isso eu já vou avisando que esse vídeo vai ter spoilers. De ontem para hoje eu vi muito comentário negativo envolvendo o roteiro desse filme. Principalmente por aquilo que a gente falou no vídeo de ontem. O arco do Coringa nesse segundo filme. Que é um arco de desconstrução do Arthur Fleck abdicando de ser Coringa, dizendo que o Coringa não existe. E isso irritou muitas pessoas, teve mais comentário negativo do que eu já estava esperando que fosse ter. Porque eu saí do cinema com convicção que as pessoas não iriam gostar muito desse filme. Mas eu também estava pensando que ia ser muito por causa das músicas do musical. E o que eu tô vendo nos comentários é que sim, tem umas pessoas que estão bem indignadas porque tem música, mas é principalmente por causa desse roteiro, do julgamento, do Coringa deixar de ser Coringa no terceiro ato. E então, nesse vídeo aqui, eu cheguei para fazer o papel do Salvador. Eu e o Marcelo, que somos metidos a roteiristas, né, decidimos fazer um roteiro seguindo um pouco a base desse filme e chegar numa história que, na nossa opinião, seria uma história que iria agradar muito mais as pessoas. Não sei se é uma história melhor do que está no filme, mas eu peço a atenção de vocês para assistirem todo esse vídeo e depois comentarem. Gostei da história que vocês bolaram. Valeu, gente, muito obrigado. Mas isso também é só um exercício de fazer uma história que a gente gostaria de ver no filme. O primeiro ponto que eu queria conversar sobre esse roteiro que a gente elaborou aqui é que eu reassisti parte do filme do Coringa 1, principalmente o final, para poder ter algumas ideias do que fazer nessa sequência. E aí, reassistindo, eu me deparei com a última cena do filme que eu mal lembrava. Que é essa cena aqui que o Coringa conversa com uma psicóloga. A princípio ele mata essa psicóloga porque ele sai caminhando com as pegadas em formato de sangue. Uns guardas aparecem ali e o Coringa sai pulando, super se divertindo ali, sendo muito Coringa. Esse final, ele pra mim é extremamente importante e ele conversa muito mal com o segundo filme. Aliás, o segundo filme conversa mal com esse final, porque esse final é ótimo. Mas o que esse final nos informa? Que esse Coringa do Arthur Fleck, ele realmente adotou o Coringa. Ele está sendo o Coringa ali. Ele fala de forma confiante, ele conta a piada, ele faz brincadeira. Todo mundo teme ele. E ali, nesse momento, ele já está preso no Asilo Arkham. Ele já está tomando a medicação. E isso não tinha mudado a sua personalidade. Esse é o primeiro ponto que eu não consigo entender por que o filme 2 partiu do contrário. Porque o filme 2 começa com o Coringa dopado de remédio, sendo bem diferente do que ele é. Tá, mas no final do primeiro filme ele também está internado, ele também deveria estar tomando os remédios e ele não está agindo daquele jeito. Então essa é a primeira coisa que eu iria mudar nesse segundo filme. A personalidade do Coringa do Arthur Fleck desde o início sendo Coringa. Segunda coisa, eu também não quero mudar muito o filme para não virar um outro filme. Eu quero tentar manter a base desse segundo filme. E isso inclui musical e Arlequina. Porque eu quero ser contra tudo e contra todos. Eu quero tentar fazer um bom roteiro que tem música e tem a Arlequina. Terceiro ponto, eu iria mudar completamente essa parte do julgamento. E o quarto ponto, e que pra mim é o mais importante, é o que mais vai conversar com o final que eu vou fazer, é que eu iria tentar destacar o que esse Coringa desse universo tem de tão especial que nenhum outro Coringa tem. E fazer com que isso vire um ponto narrativo de construção de arco desse personagem Coringa. Que é o fato desse Coringa não ter Batman. Nesse universo, como a gente viu no primeiro filme, são as ações do Coringa no programa de televisão que acaba resultando na revolta em Gotham e que, na consequência, o Bruce Wayne perde seus pais. Indiretamente, o Coringa é responsável pela criação do Batman nesse universo. Mas esse Coringa, nesse momento da vida dele, não tem o Batman, porque o Batman é uma criança, ele ainda não virou o Batman nesse universo. E esse, pra mim, é o ponto que eu iria brincar bastante no roteiro. Então, assim, nos primeiros 30 minutos de filme, eu iria estabelecer o Coringa conhecendo essa Arlequina, e pode ser exatamente a mesma Arlequina que a gente vê no filme. Uma mulher que está internada no Asilo Arkham, que mente pro Arthur dizendo que tem a mesma origem que ele, que está tentando manipular o Coringa porque, no fundo, ela é fã do Coringa. A grande diferença nessa versão é que a personalidade do Arthur ia ser bem diferente. Ele iria, desde o início, como Coringa, já que ele está nessa personalidade do Coringa desde o início,
ele iria abraçar a Arlequina e não iria ficar inseguro na frente da Arlequina. E é justamente a presença da Arlequina que vai dar uma chama nele para ele querer fugir do Asilo Arkham enquanto tá acontecendo o julgamento dele também. E aqui vem uma outra grande mudança que eu iria fazer, que é em relação às músicas do filme. Como eu disse, eu iria manter as músicas. Nessa minha versão, as músicas iriam acontecer na vida real. Só que elas seriam potencializadas na mente do Coringa. Então, o primeiro musical que eu iria fazer aqui é realmente o Coringa cantando no Asilo Arkham depois de conhecer a Arlequina, e ele iniciando realmente um motim ali dentro, uma rebelião no Asilo Arkham. Os guardas ficam em volta do Coringa, e ele com uma faca já iria matar uma pessoa, e outros guardas iriam em cima, e daí como o Coringa é idolatrado no Asilo Arkham, os outros detentos iriam em cima dos guardas, e aí iria começar uma rebelião bem grande. E assim, se você não gosta da ideia de ser musical, tá tudo bem, imagina um filme sem um musical. Eu só tô dizendo que teria que ser musical, porque eu queria manter isso original do filme. Mas eu também faria sem musical se desse, tá? Daria pra fazer a mesma coisa sem musical. Toda essa revolta no Asilo Arkham iria ser amplamente debatido na mídia de Gotham City, o que iria aumentar os nervos ainda mais da cidade, iniciando protestos na própria cidade com seguidores do Coringa e não seguidores do Coringa. Essa rebelião no Asilo Arkham vai ser contida, o Arthur Fleck vai ser colocado na solitária e tudo mais, e com isso a gente corta para o último dia do julgamento do Coringa, que é quando o Coringa vai ser julgado na pena de morte, e assim como acontece no filme 2, também vai ter uma explosão. Só que quem vai orquestrar essa explosão vai ser a própria Arlequina. Ela, junto com os outros Jokers, vão pegar o Coringa, resgatar eles e levar para uma base onde ninguém sabe onde fica. E esses são os primeiros 30 minutos. E agora a gente tem 1h30 de filme para continuar desenvolvendo o Coringa com a Arlequina como foragidos do Asilo Arkham. Como o Coringa é idolatrado pelo grupo, ele vai virar uma espécie de líder desse movimento que tá acontecendo na cidade de Gotham. E ele vai comentar para os seus capangas aí, juntamente com a Arlequina, que ele quer fazer a grande apresentação dele, onde todo mundo vai ver a genialidade que ele tem. E a Arlequina vai continuar seguindo o Coringa. Com isso, o Coringa vai realizar o primeiro grande golpe dele com essa gangue que ele formou. Só que o detalhe é que eles não se veem como bandidos, vilões, eles se veem como umas pessoas que estão protestando a favor da cidade de Gotham. Então a primeira coisa que ele vai fazer é invadir uma delegacia de polícia, porque ele vai argumentar com as pessoas que estão protestando com ele que esses policiais não estão dando a segurança necessária na cidade. Que ele, quando estava no Asilo Arkham, ele apanhava desses policiais, dos mesmos policiais que protegem a cidade. Então, na base do discurso, ele convence fazer esse ataque maluco numa delegacia de polícia. E é aqui que a gente poderia ter a segunda cena de musical, que é ainda mais louca que a primeira, que é o Coringa matando os policiais enquanto ele canta. Mas, tipo, ele tá matando os policiais, mas a cena ela é ampliada pelo show musical, para ficar ainda mais absurdo. E esse primeiro ataque que o Coringa vai fazer com os policiais vai dar super certo. A mídia vai repercutir isso, dizendo que o Coringa é um terrorista, que ele tá atacando Gotham City, mas boa parte da população de Gotham vai estar a favor do Coringa nesse momento. Então a gente veria pessoas sendo entrevistadas dizendo que a mídia tá fazendo uma espetacularização do caso, e que o Coringa ali, ele dominou a delegacia de polícia, mas os capangas deles agora estão servindo de proteção àquele bairro. E que as pessoas agora elas se sentem mais seguras, porque são os capangas do Coringa fornecendo segurança ali. E o Coringa vê tudo isso pela televisão. E ele diz que se sente muito bem, mas que ele ainda precisa de mais. A Arlequina aparece de novo do seu lado. E ela, com aquele jeitão, bem Arlequina que a gente conhece, diz que ele já tem tudo, já tem ela, já tem a cidade, já tem o apoio da população. Mas o Coringa vai falar que foi tudo muito fácil. Ninguém o desafiou ao ponto que ele queria fazer. A Arlequina, então, vai chegar no Coringa, vai beijar o Coringa, vai dizer que entende ele, eles vão ficar, corta pro dia seguinte. No dia seguinte, os dois vão acordar numa cama, e o Coringa vai estar com uma cara, assim, de decepção, e ele vai olhar pro lado e vai estar a Arlequina na cama deles. A Arlequina vai acordar, olhar pro Coringa, e é nisso que o Coringa vai contar uma piada. Ele vai contar uma piada sobre um cachorro. Um cachorro que todo dia ficava latindo pros carros que passavam em frente à casa. E esse cachorro, ele tentava seguir os carros, mas ele nunca conseguia alcançar esses carros. Até que um dia, teve um carro que ele seguiu. E esse carro, no meio do caminho, parou. E o cachorro, ao ver o carro parado,
continuou seguindo ele. E ele viu que alcançou o carro. Mas quando ele alcançou o carro, ele não sabia o que fazer. Ele só ficava latindo pro carro, sem entender o que realmente estava fazendo ali. E a Arlequina então vai dizer que não entendeu essa piada. O Coringa então vai se levantar, olhar para a Arlequina e dizer que realmente não existe piada. Esse é o ponto, não existe uma piada. Então o Coringa sai de cena caminhando sozinho. Isso nos leva para a terceira cena de musical do filme, que é o Coringa caminhando por Gotham sozinho enquanto chove torrencialmente. E ele vai cantar, obviamente, aquela música Singing in the Rain. Só que ele vai cantar de um jeito completamente oposto que é a música original. Porque a música original, ela é super alegre, né? Do cara que encontrou um amor e ele sai cantando na rua, super feliz porque ele encontrou uma pessoa que sempre vai ao encontro dele. E o Coringa aqui, ele vai cantar o Singing in the Rain, mas de forma melancólica, enquanto sorri, sem entender a própria piada que ele contou. Enquanto ele vai caminhando pelas ruas, cantando, ele vai observar várias coisas acontecendo na cidade de Gotham. Ele vai olhar para o lado num restaurante onde um casal come apaixonadamente uma refeição. Ele vai olhar para o outro lado e vai ter um assalto acontecendo em andamento. E ninguém para pegar aquele bandido que assaltou a pessoa. Ele então vai olhar para cima, para a lua, para os terraços de Gotham, como se estivesse procurando alguma coisa que ele não sabe o que é, e que lhe resta apenas cantar na chuva. E bem, nessa altura do campeonato, eu acho que já deu pra ver onde que eu quero chegar com esse arco do Coringa. Como nesse universo não tem Batman, o Coringa, sendo o Coringa que ele é, mesmo fazendo altos planos, ele não se sente completo, que nasceu na época errada. Ele tá procurando uma pessoa que ele acha que é a Arlequina, mas que não é. Ele tá procurando pelo Batman, mas ele não sabe que é o Batman. Porque ele não sabe quem é o Batman. Ele só sente que a sua alma gêmea tá por aí, em algum lugar, e ele não sabe o que fazer com isso. Após essa música, a gente teria um pequeno clipe montagem com o Coringa tentando preencher esse vazio, com ele ainda com a Arlequina, fazendo ainda mais planos e cada vez planos mais absurdos. E todos esses planos sob o pretexto de querer ajudar a cidade de Gotham, de roubar um banco, mas daí soltar dinheiro na rua para as pessoas. São vários pequenos planos que a gente vai ver enquanto toca uma musiquinha no fundo. E com isso a gente chega no terceiro ato do filme, nesse epílogo. Um capanga do Coringa vai informar que um repórter chamado Jack Ryder quer entrevistar o Coringa custe o que custar. A Arlequina vai dizer que essa não é uma boa ideia, mas por algum motivo o Coringa quer fazer isso. Ele diz que tem um negócio que ele quer contar para todo mundo de Gotham e isso precisa ser feito numa televisão ao vivo. Então, para poder realizar essa entrevista, o Jack Ryder aceita todas as condições para dar a entrevista para o Coringa. E eu não tinha falado do Jack Ryder até agora porque eu estava esperando o momento certo para falar dele, porque todas aquelas intersecções que a gente vai ver durante o filme, de um repórter entrevistando as pessoas, era o Jack Ryder que estava fazendo isso. Mais ou menos como parece o Murray ao longo de todo o primeiro filme. O Jack Ryder quer entrevistar o Coringa, e ele quer fazer isso na base secreta do Coringa. Ele aceita ser vendado, juntamente com a sua equipe, os seus equipamentos, para ser entrevistado na base lá. E com isso, os capangas do Coringa fazem todo o esquema para levar o Jack Ryder até a base do Coringa, onde vai ser feita essa entrevista, ao vivo para toda a Gotham, num sábado à noite. A entrevista começa e o Jack Ryder diz, né, que esse é um momento especial, que ele não pode dizer onde é que tá, mas que o Coringa, juntamente com a Arlequina, aceitou dar uma entrevista ao vivo para a cidade. A gente vai ver que toda a população de Gotham tá assistindo esse programa nesse momento, e a Arlequina vai estar junto com o Coringa durante essa entrevista. A entrevista vai começar e o Jack Ryder vai ficar fazendo perguntas pro Coringa e pra Arlequina também. Vai dar umas 2 perguntas ali, só pra gente dar uma contextualizada no programa. E aí o Jack Ryder vai perguntar sobre o casal 20, o Coringa e a Arlequina. Sobre como que eles estão, quais são seus planos. E a Arlequina vai ser a primeira a falar. A Arlequina vai dizer que tá super contente, tá feliz da vida, apaixonada pelo Coringa. E que ela nunca esteve tão feliz e espera que um dia se case com o Coringa. Mas é daí que o Coringa interrompe a Arlequina. E ele vai dizer o que ele realmente está sentindo. Que ele sente um vazio no coração. Ele vai abrir o coração dele em público para a cidade de Gotham. Todo mundo vai ver que ele não está apaixonado pela Arlequina. E ele vai confessar isso. Ele vai dizer que está triste. E ele vai dizer que achava que a Arlequina era a alma gêmea dele. Mas depois de tanto fazer pela cidade de Gotham,
depois de tanto vagar pela cidade, ele percebeu que não é a Arlequina que ele ama. E com isso, de forma bem chocante, ele vai pegar uma arma e vai atirar na Arlequina. Ao vivo, no programa, tipo como foi com o Murray. O Jack Ryder vai ficar assustado, mas eles não podem interromper a transmissão, porque a transmissão está sendo feita da base do Coringa. Então o Jack Ryder, ele só pode continuar conversando com o Coringa, e é isso que ele faz. O Coringa, então, vai contar uma história sobre a mãe dele. Diz como ela dizia que o Coringa ia ser um grande comediante quando ele virasse adulto. Mas, quando ele virou adulto, ele não se tornou um grande comediante. Ele também vai dizer que quando ele era criança, achava que na vida adulta ele iria encontrar a mulher dos sonhos, a mulher perfeita, e iria se apaixonar por ela, como se fosse a alma gêmea dele. E ele vai dizer que, no início, achava que essa pessoa era a Arlequina. Mas, à medida que o tempo foi passando, as coisas não funcionavam como ele queria. E nisso, ele olha diretamente para a câmera, olha conversando diretamente com a população de Gotham, dizendo que ele está à procura de um novo amor, que ele quer alguém que entenda ele, que o desafie, que ele vai ficar procurando a vida toda se for necessária. O Jack Ryder, que está bem nervoso nesse momento, que teme em perder sua vida por causa da Arlequina que morreu do seu lado e por causa do Murray que ele se lembra, tenta fazer o joguinho do Coringa, sabe? Pensando que pode escapar dessa. Então ele pergunta sobre a situação da cidade, os planos que ele tem. Ele tenta mudar de assunto. O Coringa volta a olhar para o Jack Ryder e ele responde a pergunta com calma, dizendo que a cidade de Gotham é uma grande piada. Porque todos os dias as pessoas saem para trabalhar achando que são as protagonistas das suas histórias, mas elas não são. Essas pessoas não conseguem ver que a cidade ela foi feita para uma pessoa. E somente uma pessoa. E o Jack Ryder responde, mas quem é essa pessoa? E o Coringa diz que é ele. Ele diz que toda a população de Gotham é coadjuvante de uma grande história na qual ele é o protagonista. E que essa é a sua maior obra. Ele admite que enganou a população inteira, a cidade, porque no fundo ele não se importa com a política da cidade, movimentos revolucionários e nem com a população. Ele enganou a todos para que o seguissem, para que ele fizesse a sua maior performance. A performance do protagonista e da sua audiência. Existe mais alguém na cidade com mais fama do que o Coringa? E o Jack Ryder diz que não sabe responder. O Coringa, então, convida o Jack Ryder, junto com seu cameraman, para o seguirem, para que eles caminhem e mostrem os bastidores da base dele. E daí a câmera segue como se fosse até um modo de documentário, seguindo assim, né, handicam, e eles vão até o topo da base do Coringa. E lá o Coringa mostra toda essa cidade. Tudo isso lhe pertence. E ele fala que aguarda ansiosamente pro dia que ele vai conseguir dividir a cidade dele com uma outra pessoa especial. Ele então pega a arma, dá um tiro no Jack Ryder, dá um tiro no cameraman, que deixa a câmera cair. O Coringa vai pegar aquela câmera grande de anos 80, segurar como se fosse uma selfie, com bastante esforço, e ele vai começar a contar uma piada sobre dois caras que estavam num asilo. Mas, no meio da piada, o Coringa vai interromper ela e dizer que essa piada não tem mais graça. E ele vai jogar a câmera do topo do prédio. E na sequência, a gente vai ter um time jump de 10, 15 anos pro futuro. E ali vai estar passando um documentário sobre o Coringa, que depois daquela noite que ele fez a entrevista com o Jack Ryder, ninguém nunca mais viu ele. Ele ficou desaparecido na cidade por 15 anos. E é nisso que a câmera vai virar e vai mostrar que quem estava assistindo esse programa do documentário do Coringa era o próprio Coringa. Só que agora bem mais velho. E sem aparência de Coringa, só como Arthur Fleck, observando a televisão. Então, ele vai mudar de canal, a gente vai ver que ele tá bem entediado, não tá com um sorriso no rosto, tá bem triste, digamos assim. E ele vai parar num canal de notícia. E sem a gente ver a notícia em si, só escutando a voz do âncora falando a notícia, ele vai dizer que, recentemente, novos relatos de um vigilante mascarado têm surgido em Gotham. E enquanto a notícia vai sendo dada, a câmera vai focando no Coringa e lentamente ele vai começar a rir, sabe? Como se aquilo o colocasse de volta pro seu estado de Coringa. Vai ter aquele fade pra tela preta e a gente vai escutar a risada do Coringa, terminando o filme. E nos créditos finais, quando tá aparecendo todo mundo que trabalhou no filme,
o Coringa vai continuar rindo, até que ele vai parar de rir, e aí ele vai cantar Singing in the Rain, só que numa versão mais tradicional, né, com ele feliz. Fechando 100% filme, sem cena pós-crédito, porque filme arte não tem cena pós-crédito. E bem, gente, essa foi a história que eu e o Marcelo bolamos de como que a gente iria fazer o filme. Sim, eu sei, é um filme praticamente diferente. Comenta aqui se vocês gostaram, tá? A nossa grande ideia era realmente fazer um comentário em cima de um Coringa que vive numa época onde não tem Batman. E a ideia era explorar isso para como que isso iria afetar o Coringa a longo prazo. Eu sei que dá para melhorar esse roteiro, tá? Foi uma ideia que a gente pensou em 2 horas, tá? Dava para fazer bem melhor do que isso. Não tô dizendo que é o melhor roteiro de todos os tempos, é só uma ideia. Mas eu acho que o fato de não ter um Batman é muito mais relevante pro Coringa regredir do que o argumento apresentado no filme do Coringa 2. Porque depois de tudo que aquele Coringa passou, será que ele iria regredir daquele jeito? Na minha cabeça, a única forma de realmente o Coringa regredir é quando ele não tem o Batman. Só que nesse universo não tem o Batman, então ele iria regredir aos poucos, porque ele não sabe que precisa do Batman, ele só iria perceber que precisa do Batman quando ele ficasse fazendo as coisas de Coringa. Mas também esse é só um plano, existem trilhões de outras histórias que vocês poderiam fazer também. Galera, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, eu fico por aqui, muito obrigado e dá-lhe descer. E esse foi o vídeo conversando sobre o que eu faria no Coringa 2. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha, e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.